Gente, hoje eu vou falar sobre as box braids. Não vou me alongar muito, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Não tenho postado com muita frequência, não só pela questão do tempo, mas porque os vídeos estão demorando muito para carregar no YouTube. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é uma questão com a minha internet, computador. Eu acho que não. Então tá demorando demais. Então eu digo a vocês para ter paciência, que os vídeos vão chegar, talvez não com a frequência que eu tenha programado por causa dessas questões, e eu estou tentando resolver. Então vamos direto ao assunto. As box braids, gente, no meu tempo a gente falava tranças, até aqui a gente ainda fala aqui em Salvador trancinha. E tem muitas dúvidas, né, sobre essas tranças. Eu posso falar com propriedade porque afinal foram quase 10 anos, foram 7 anos utilizando as tranças. Aí hoje surgiu esse nome box braid, que é do exterior. E eu vou falar ou tranças ou box braids, você já sabe do que se trata, e eu acho que eu tenho propriedade para falar. Então, eu vejo muitos vídeos onde as pessoas falam muitas coisas, e eu acho que é muito relativo, vai de pessoa para pessoa, e tem coisas que realmente são absurdas, que não condiz com a realidade. Então vamos lá. O primeiro aspecto é da dor, que as pessoas falam muito. Depende de quem vai trançar. Depende da trançadeira. Da vez que eu coloquei, inaugurei, que eu nunca tinha usado, fui colocar, a trançadeira apertava demais. Ela é perfeccionista, ficou lindo, sabe? Ficou perfeita. Os quadradinhos bem definidinhos, a trança bem coladinha assim, sabe? Com o couro cabeludo. Mas foi muito doloroso. Isso ficava linda, mas eu sofria demais, doía demais. A última vez tive que tomar até remédio, nesse caso porque ela apertava demais, eu avisava, mas parecia que não adiantava. E depois eu achei outras trançadeiras que faziam um trabalho muito bem feito e não apertavam tanto. Apertavam, mas que dava para suportar, porque vocês sabem que ela não escorrega. Quando ela folga, é seu cabelo que já cresceu na raiz. Então, também não pode ser muito folgada, para ficar um acabamento legal. Então assim, a dor vai muito de quem for trançar, de quem vai trançar. No caso, você pode ir controlando o quanto você suporta, porque tem muita gente que não tem tolerância a muita coisa apertada na cabeça, ficar logo azoada. O cheiro. No meu tempo, gente, eu sempre lavava meu cabelo em 4 em 4 dias, porque seu cabelo tá ali. Aqui faz muito calor em Salvador, você tá com uma fibra, uma coisa que não é seu cabelo natural, e se fosse, você tem que ter o mesmo cuidado. É higiene, vai da higiene da pessoa. Algumas pessoas falam que quem usa trança fica com cabelo com cheiro assim assado, isso é da higiene da pessoa. Eu garanto também que se você com um cabelo de mega hair, um cabelo de aplique, peruca, lace, o que for, ou seu próprio cabelo e não ter higiene, não ter o costume de lavar, claro que não vai ficar com um cheiro muito agradável, né? Então não é a trança que faz isso, é a higiene da pessoa. Só tem que continuar lavando. Inclusive, eu penso em fazer outros vídeos, a depender se esse vídeo tiver muitos likes. E eu quero até dizer pra vocês que eu achava chato, quando eu assisto, né, outras pessoas que fazem vídeo também, e falava assim, ai, dá likes, que se bater tantos likes eu faço outro vídeo. Eu achava que era uma troca assim, estranha, mas eu já percebi que isso é importante pra gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. A única maneira é essa. Então eu peço pra vocês que, se gostar, não esqueça de deixar o seu gostei aí, tá certo? Que aí eu trago vídeos falando mais sobre as tranças, vários outros aspectos. E não caia na ilusão de usar secador, de usar nada quente, e muito menos de deixar com creme, óleo, essas coisas não pode. Mas você pode lavar, passar sua máscara de hidratação, nutrição, deixar enxaguar, mas nunca deixar com creme nem nada disso, porque isso pode deixar muito úmido. E dê preferência de lavar seus cabelos logo pela manhã, para que você tenha o dia inteiro para ele secar, porque demora para secar, tá bom? Sobre o tempo, gente, a primeira vez que eu coloquei essas tranças levaram 2 dias, porque eu queria muito fina e meu cabelo é muito cheio. Mas não são 2 dias a lei, a regra. Vai de cabelo para cabelo. Se o cabelo for mais cheio, se você quer a trança mais fina, mais grossa. Depois eu comecei a fazer ela mais média. Nunca gostei de trança muito grossa. Então, durava 1 dia. Então você tem que guardar aquele dia para isso. Você vai saber que você vai ficar um bom tempo assim, quietinha ali, esperando acabar de trançar. Outro aspecto importante a trazer é a questão de quebrar o cabelo, de detonar o cabelo. Gente, essas tranças, elas têm um tempo para ficar no cabelo.
No meu ficava no máximo de 3 a 4 meses, não pode passar disso, porque seu cabelo vai começar a embolar. Tem que trocar, tem que fazer a manutenção. A manutenção é você apertar a parte da frente que está mais aparente, deixar atrás para trocar depois, ou fazer todo o cabelo novamente. Então não fique, porque você fica, é fácil se acomodar com as tranças. Já tá o cabelo arrumado, penteado, tem gente que usa até lenço para poder manter mais, né? Então assim, é você que tem que ter o cuidado de não deixar ficar muito tempo com a trança no cabelo, certo? Porque aí pode sim quebrar, e ter cuidado na hora de tirar. Na hora que for tirar, tem que ter cuidado, porque seu cabelo tá ali, já tá preso há muito tempo. Pode acontecer de ter um nozinho ou outro e quebrar, mas não é uma lei que as tranças vão quebrar. Agora, quanto mais fina a trança, quanto mais fino o cabelo, a probabilidade de quebrar é maior. Mas não quer dizer que se você usar as tranças, seu cabelo vai quebrar obrigatoriamente. Enquanto ao valor, o valor vai de cada trançadeira, né? Cada pessoa que for trançar seu cabelo vai cobrar um valor. Tem que ver o tipo do seu cabelo, se é cheio, vazio, o tamanho, tudo isso elas levam em consideração. O preço é muito relativo. No meu tempo variava. Tinha gente que cobrava 70, 50, baratinho, né? Isso quando eu falo meu tempo era lá pelos anos 2000, 2007, 2008, bem antes, sabe? Então varia de cada pessoa, tá certo? E onde encontrar? Nas lojas que vendem artigos para cabelo, você encontra os pacotes das fibras, vende os pacotes da fibra com gramas, vende sacos com quilos. Tem um tipo que é tipo canecalon, né? Não sei se vocês conhecem, que é tipo cabelo de boneca, que brilha muito. Aquele, ele é bem molinho, mas ele vende em quantidade, vende os quilos. Eu usei, não gostava muito, mas usei e tinha um bom resultado também. Mas as fibras de pacote que vem nas embalagens, individualmente, são legais. Você pode escolher a cor que você quiser. Eu gostava de castanho, mesclava às vezes com mel, sabe? Douradinho para dar aquele efeito legal. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma informação ou alguma coisa, eu vou deixar, tem meu e-mail aqui. E eu tenho uma novidade, uma bênção para contar para vocês. É que, além do meu filho Miguel, que vocês já conhecem, eu agora vou ser mamãe de gêmeos. É um casal. Ainda tá para bater o martelo se é realmente um casal. Mas é isso aí. Por isso que eu tô com o rosto mais arredondadinho, o nariz já mais de gravidinha. Quem me conhece aqui já deve ter percebido, assim, que deu uma mudança no rosto. Então é isso. Muito contente e aí na expectativa, mas Deus é grande, Ele é maior do que tudo. E depois eu posso mostrar para vocês algumas fotos. Se algum de vocês aqui me acompanha no Instagram, me avise que você é daqui do YouTube para poder te seguir também, ou pra gente conversar. E aí você vai ter possibilidade de ver as fotos, tá certo? Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.